Eu creio, Salvador, que essas indagações internas que nós temos, elas vêm também para nos fortalecer, né? Porque traria espanto se em nenhum momento nós não conflitássemos com nós mesmos. Se em nenhum momento nós não pensássemos, né? Para que possamos melhorar, né? Trazer essa palavra também hoje foi confronto, né? Na verdade, tem sido aí há uns dias de confronto. Domingo estava com a palavra para os adolescentes pronta. Passei muito mal, precisei ir para a unidade de saúde, pronto atendimento, tomar soro, medicação na veia. E a palavra da quarta, eu ia trazer uma oficina para as crianças e para os adolescentes, né? Foi uma oficina aula e uma oficina modelo de aula, né? Então, a gente ia estar ali dando uma aula modelo. E um confronto muito grande, né? Mas o Senhor está acima de todas as coisas, né? A palavra, até eu tive a oportunidade de escrever Pastor Veronese, quando o Salvador fez o convite, do outro domingo ainda, eu fiquei militando ali e falei, olha, Salvador, vamos combinar o seguinte? Se ninguém se manifestar até umas 5 horas da tarde, a gente não vai te deixar na mão. A gente monta aí uma aula e bora lá. E o Senhor já vinha trabalhando algumas coisas. E aí o Senhor trouxe a palavra para o anjo da igreja, o pastor Veronese. E ele ministrou, ainda eu falei, pastor, testificando. Porque muito do que o Senhor disse também já estava no meu esboço, que seria o dia 30. E aí, trazendo essa continuidade, eu não estive nas 2 escolas dominical aqui no templo, quando o Júnior e o De Paula ministrou, que eu estava com os adolescentes. Então eu falei, deixa eu ouvi-los, né? Para que também a gente possa trazer uma continuidade, não ficamos só repetição. Então, eu ouvi-los, né, nas gravações, e quanta coisa o Senhor vem assim, testificando, complementando de um para com o outro. E o que o Senhor trouxe ao meu coração ao falar sobre o papel da igreja, né? Próximo. A primeira pergunta básica, o que é a igreja? E aí eu nem fui muito teórica, nem muito teóloga, né? Eu fui simples. Existe um site, significados.com. Então, não fui nem muito teórica, nem muito teóloga. Mas olha que interessante, porque a igreja, ela vai ter 2 significados, né? Num primeiro momento, ela vem da palavra eclésia, no sentido de ser um templo cristão. Aqui eu estou pensando em estrutura física, né? Algo estrutural, que é o local da pregação dos ensinamentos de Cristo, obedecendo os princípios da ética cristã. Então, quando eu falo a igreja, se em um momento eu quero me reportar ao templo qual nós estamos inseridos, eu tenho um significado, né? Só que ao mesmo tempo em que ele fala que é um templo, ele traz para nós como uma segunda opção, que é o conjunto de fiéis, unidos pela mesma fé e que celebram as mesmas doutrinas religiosas. E aí, o Senhor colocou no meu coração que, primeiramente, nós temos que decidir
se nós queremos apenas ir à igreja ou se nós vamos se posicionar e sermos igreja. Posso ser as duas coisas. Eu posso ir no 1 e eu posso ser o 2. Próximo slide. Então, a gente tem que primeiro, para saber qual que é o papel da igreja, a gente tem que decidir dentro de nós. Quem somos nós? Se nós vamos ou se nós somos. Claro que o fato de sermos não nos impede, pelo contrário, colabora para que vamos ao templo cristão, né? Mas a gente precisa ter claro isso dentro de nós, né? Se nós somos a igreja. Então, se nós somos essa igreja, se nós somos esse conjunto de fiéis, quem somos nós? É? E o que a palavra espera de nós? E aí, desde o momento que abordou o tema, para a gente estar falando sobre o papel da igreja, muito vem no meu coração a questão da igreja primitiva. E o que o Senhor tem ministrado é que quando nós falamos, né, a igreja primitiva, eu não encontro na palavra do Senhor o momento bíblico que é para a igreja ter mudado a função dela. Então, quando eu vou dizer as características da igreja primitiva, na verdade eu estou dizendo que tem que ser as nossas características. Porque o Senhor não deixou registrado que depois de determinados anos, o papel da igreja mudaria. A característica da igreja mudaria. Então, não pensamos nós que quando ministramos ou estudamos o papel da igreja primitiva, nós estamos falando de algo arcaico. Não. É nos dias de hoje também. Próximo. Quando você abre a sua Bíblia, né? Quem está aí com a Bíblia, se quiser até fazer essa dinâmica, vai lá em Malaquias. Malaquias 4:6. Não precisa pôr, porque nós não vamos ler, tá bom? Olha só, a gente chega em Malaquias 4:6, tem um ponto final. E aí, se você pegar a sua Bíblia e virar a página, o que tem aí? Deixa eu ver, das que estão aqui na frente. A do Júnior, deixa eu ver. Sanderlene. Olha só. Depois do 4:6, se o Júnior virar a página, vai ter uma página em branco. E na próxima página, o que está escrito, Júnior? Então, olha só, nós temos em uma folhinha 400 anos de história. Alguns teólogos vão chamar esses 400 anos de silêncio profético. É quando se cala, né? E depois no Novo Testamento começa novamente. Então vamos pensar, termina no profeta Malaquias e depois reabre no profeta João Batista, anunciando a Cristo. E por que eu achei interessante trazer essa informação? Porque quando a palavra do Senhor diz que ele não dorme, ele não dorme. Na verdade, o Senhor não estava em silêncio. Ele poderia estar em silêncio profético de não estar trazendo palavra para o povo dele, mas ele estava trabalhando. Para que a vinda de Cristo fosse completa e para que, de fato, o evangelho pudesse chegar até nós, como chegou hoje, como nós vamos ver em algum caminho, precisou desse período. Porque esse período chamado de interbíblico ou intertestamentário foi a época em que a Grécia cresce. Por isso que o Novo Testamento é todo escrito em grego. E ao mesmo tempo essa língua, ela é difundida, né? Ou seja, o Senhor estava preparando o campo
para que quando o evangelho viesse, mais pessoas tivessem acesso. É uma época de grande evolução material mesmo, de evolução de estradas, de evolução de comércio, né, de fluxo. Na história, né, alguns já devem ter estudado ou não, mas fica aí algumas dicas, né, sugestões. O que é esse aporte histórico, né? Alexandre o Grande, alguns já devem ter visto o filme, certo? Ah, mas quando acontece isso? Nesse período interbíblico, né? A cultura helenista, que é a cultura grega, ela expande muito. E alguns estudos vão dizer que, nesta época, o judaísmo começa a ser enfraquecido. Tá? Tem a revolta dos macabeus e por aí vai. Então, foi 400 anos de silêncio profético, mas foi Deus agindo na preparação social e espiritual do mundo para a vinda do Messias. Então, para que o Senhor Jesus deixasse a obra dele e fosse concluída, como nós vamos ver, com a vinda do Espírito Santo, lá em Atos 2, ele precisou preparar tudo isso, né? Então é importante nós, enquanto igreja, sabermos também que a igreja ela foi construída e que o Senhor preparou cada detalhe. Cada detalhe. Cristo não veio numa data qualquer, num momento qualquer. O Senhor preparou este momento vindouro. E para que a vinda dele e a obra dele repercutisse ainda mais. No próximo slide, a gente fala isso, né? Então, Jesus Cristo, né? Ele nasce, ele morre, ele ressuscita e aqui a gente tem, em termos de dados históricos, como o início da igreja. Né? Porque a partir do momento em que Jesus ressuscita e os discípulos vão dando continuidade na doutrina, o que é a doutrina dos apóstolos? É a palavra. Né? Quando Atos vai dizer, e na doutrina dos apóstolos, não estão dizendo que pregavam o que os apóstolos queriam, mas é que os apóstolos ficaram para dar continuidade nas palavras de Jesus. Né? E aí alguns estudos trazem uma comparação ao Templo de Salomão. Como assim? Quem que idealizou, quem recebeu a ordem da construção do templo? Davi, certo? Mas quem é que concretiza a construção do templo? Salomão. Quem é que vem, prepara tudo, deixa tudo organizado para essa igreja, para esse novo templo? Jesus. E quem é que concretiza por meio do Espírito Santo? Então, o Espírito Santo vem e dá o toque final. Jesus já deixou tudo preparado. E aí nós vamos ver que sozinhos realmente a gente não consegue. Nós não vamos conseguir. A gente precisa do Espírito Santo. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque senão a nossa carne é carne. E ela vai querer os frutos da carne e não o fruto do Espírito. Então, se nós não estivermos cheios do Espírito, a gente não vai conseguir. Então, a gente tem aí nesse período de Atos, né, do 42 ao 47, que foi muito bem falado pelo Júnior, a concretização da obra de Cristo por meio do Espírito Santo. O que alguns vão chamar ali o batismo no Espírito Santo. E outro fato interessante é que esse momento chave
Ele acontece num dia qualquer? O que a Bíblia vai dizer sobre isso? Era um dia qualquer que acontece isso? Releiam lá, vamos ver quem acha. Quando acontece isso? No dia de Pentecostes. Vocês conseguem ver que o Senhor não faz nada no acaso? Tudo tem um propósito. Tudo tem um porquê, né? Então, no dia de Pentecoste, que já era um dia desde o Antigo Testamento preparado para a celebração, né? Início a celebração da colheita, depois a questão da Páscoa. Então já existia um mover de regozijo, de alegria, um mover de gratidão. O Espírito Santo vem quando a igreja está reunida, quando a igreja está no mesmo propósito. O Espírito Santo não desceu quando estava cada um na sua casa, num dia qualquer. O Espírito Santo veio simbolicamente a partir dali para dizer, estando reunido, estando no mesmo propósito, eu venho. E a igreja de hoje também precisa ter essa visão. Se reunimos no culto com qual propósito? De regozijar, celebrar a Cristo. Então, o Espírito Santo vem. Isso não é uma novidade. Os nossos pastores têm ministrado. Ah, mas por que desceu fogo em tal lugar e não aqui? Se Deus é o mesmo, se o Espírito Santo é o mesmo e se a estrutura física não interfere. Então, aonde está o diferencial? Está nos que buscam. Está nos fiéis. Amém? E aí, continuando. Próximo slide. Tem um momento da formação dessa igreja que eles se acomodam. Há um comodismo aí, né? Recebem o Espírito Santo, tá tudo belezinha, né? Ó, nós estamos orando, nós estamos partilhando o pão junto. Ah, tá tão gostoso ficar aqui, né? Vão pensar, tá quentinho, se fosse frio, então como tá calor, tá fresquinho, tá aconchegante. Só que o nosso Deus, ele não é um Deus seletista, nem um Deus exclusivo. Ele é um Deus abrangente e inclusivo. E desde o início, se a gente for ver Gênesis, quando ele chama Abrão, ele não fala assim, olha, Abrão, eu estou te chamando, mas você fica aqui, na tua parentela. Não sai não, tá? Fica por aqui, ó. Vamos ficar aqui no nosso cantinho. Vamos ficar aqui no nosso cercadinho e aqui eu vou te abençoar. Não, Gênesis 12 diz, ora, o Senhor disse a Abraão, sai de tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Então lá em Gênesis, o Senhor já queria o quê? Que Abraão fosse crescendo, porque ele queria que fosse se arrastando o conhecimento dele, de Deus. Tanto que em muitos momentos da história, né? Abraão, ao passar por determinados reinados, o que os reis da época às vezes falavam? Ah, ouvir dizer das maravilhas que o teu Deus faz. Porque ele não queria ficar naquele cercadinho, a bênção só para ele. E quando nós mudamos o cenário, viemos para o Novo Testamento, para esse cenário da criação da igreja, não é diferente. O que está escrito em Mateus 16:15?
ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Veja bem, essa ordenância de Jesus vem antes do dia de Pentecoste. Vem antes dessa formação simbólica da igreja primitiva. Ou seja, é uma ordenância anterior a isso. Mas quando eles se constituem como igreja, eles passam por um período de acomodação. Então o Senhor, né, brincando um pouquinho, olha lá do céu e fala: epa, pode parar com isso, tá todo mundo muito quietinho, vou ter que mexer esse doce aqui. E o que acontece? Vem a perseguição. E é por conta da perseguição que o evangelho se propaga numa velocidade muito rápida. É por conta da perseguição que, eu não vou dizer nem que se multiplica, eu acho que triplica, quadriplica o número de fiéis. Porque então a perseguição vem e eles se espalham. Mas eles se espalham e continuam ministrando, continuam pregando. E no próximo slide, eu coloquei uma frase. Próximo slide, pode passar. Travou. Mas no próximo slide, a gente vem falar realmente que quando a perseguição vem, ela também é propósito de Deus. É propósito porque o Senhor tem algo maior ainda para cumprir. Né? Quando a igreja se acomoda e deixa de ser ou de fazer aquilo a qual ela foi chamada, ela sofre. Mas sofre com um propósito maior, que é o de cumprir o que está determinado. E aí a gente, como diz o Salvador na abertura, a gente vê cada coisa nas redes sociais, como você mencionou, que a gente sofre porque a gente também é igreja. Mas eu creio e quero crer que é para um propósito maior. É para um propósito maior. Porque tudo está no controle e na permissão de Deus. Claro que, dentro do princípio bíblico da semeadura e da colheita, por vezes nós colhemos aquilo que semeamos. Por vezes não, sempre. Senão não seria um princípio bíblico. Né? Então nós colhemos aquilo que semeamos. Mas o domínio está nas mãos do Senhor. Então a perseguição aqui, ela teve um propósito. Amém? Próximo. E aí, isso é uma criação minha. Eu vou Pastor Marcos aí depois, se quiser trazer uma orientação teológica, estou à disposição, viu, Pastor Marcos? Mas o Senhor fez, eu senti no coração esse gráfico, né? A gente ouve falar muito, até na questão acadêmica, o tripé, né? Porque talvez no meu desenho eu não tenha conseguido fazer um triângulo equilátero, os 3 lados iguais, mas a intenção é essa. E que se nós virarmos este triângulo, ele continua tendo o formato de um triângulo. Então, mesmo hora em cima, hora embaixo, a gente consegue ir girando. E quais, né, eram algumas das características fundamentais da igreja? 2 pontos. Primitiva e a de hoje. Né? Porque quando a gente vai lá em Atos, está estudando, ou vai pegar algum livro de teologia, igreja primitiva, mas a igreja primitiva é a igreja de hoje. Porque aquilo que é conceito, aquilo que é princípio, aquilo que é base bíblica não deve, não pode mudar. E a palavra do Senhor diz que ela é imutável. No versículo 42, e perseveravam na
doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos nada mais é do que palavra, ensinamento. E na comunhão e no partir do pão. Ou seja, comunhão e partir do pão sintetiza uma ação só. Se eu parto o pão com a Sanderlene, obviamente é porque eu tenho comunhão com ela, né? Então, uma outra base ali deste triângulo, a comunhão. E nas orações, uma outra base, palavra, comunhão, oração. Se quiserem ler, oração, palavra, comunhão. E no 43, eu acho lindo que diz assim, e em toda a alma. O que é alma? É nós, né? É corpo, alma e espírito. Ou seja, é a essência que tem dentro de cada corpo. Então, quando fala em cada alma, podemos compreender como cada pessoa. E em cada alma havia o quê? Temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E aí, quando a gente cria esse desenho, esse gráfico, né? Quando eu tenho oração, eu tenho palavra, eu tenho comunhão, é impossível não ter temor, sinais e maravilhas. Se essa era a característica da igreja primitiva, ela tem que ser a sua característica, ela tem que ser a minha característica. Minha característica, porque eu não mudei da igreja primitiva. A palavra continua a mesma. E aí, dando sequência a isso, no próximo slide, eu trago mais 4 palavras aí, né? Nós estamos vendo as características, então nós temos palavra, comunhão, oração, temor, sinais, maravilhas, né? Que esses sinais, essa maravilha são o quê? São milagres, são autoridade, né? E eu tenho que ter fé e amor. Então nós vamos ver agora a base bíblica nesses 4 quesitos. Ou seja, Dani, o que você quer dizer agora? Eu quero dizer que dentre aquelas características primordiais, essenciais para todo fiel que compõe a igreja de Cristo, porque nós somos a igreja de Cristo. Nós precisamos exercer milagre, precisamos exercer autoridade, fé e amor. Pedro, ele não tinha ouro nem prata, mas o que ele tinha, que era a porção de Cristo, ele repassava. E diz assim a palavra do Senhor em Atos 3:6. Eu não tenho prata nem ouro, disse Pedro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Será que nós estamos sendo agentes de milagres? Porque os apóstolos, sim, eram agentes de milagres. Será que nós estamos exercendo a autoridade que Cristo deixou para nós, igreja? Qual o papel da igreja? Operar milagres. Qual o papel da igreja? A autoridade nessa terra. E diz assim a palavra do Senhor em Lucas 10:19. Eis que vos dou poder, eis que vos dou a autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, eu sou igreja, eu tenho que exercer a autoridade. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que os buscam. Hebreus 11:6. Ou seja, milagres, autoridade, mas eu preciso ter fé.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, mas eu acho que a minha fé é pequena. Mas será que é menor que um grão de mostarda? Porque o grão de mostarda é pequeno por demais. E o Senhor disse que se tivesses fé como um grão de mostarda, diríeis a essa amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Eu sou igreja? Qual o papel da igreja? Palavra, comunhão, oração. Para que então tenha sinais, maravilha, temor. E possamos, enquanto igreja nessa terra, termos autoridade. Precisamos ter fé. E o amor é a marca característica de Cristo. Então, se somos chamados cristãos, aonde está o nosso amor? Aonde está a nossa compaixão pelo próximo? E Coríntios vai nos dizer: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. De nada me adianta falar línguas dos homens e dos anjos se eu não tiver amor. O que vai nos diferenciar na hora da gente levar a palavra para aquele que necessita é o amor. Letrado, muitos podem ser. Conhecedores da palavra, muitos são. 10.000 vezes melhor do que muitos de nós aqui, de mim inclusive. Mas se essa pessoa não está cheia do Espírito Santo e não faz por amor, não vai ter o resultado. Não vai ter o resultado. Próximo slide. Eu relutei, Salvador, quando eu falei assim, mas por que o senhor quer que eu leve esses dois dados? Isso daí eu uso na minha aula de didática, né, na área de pedagogia. E o Senhor trouxe uma palavra e o Salvador, sem querer, disse sobre isso. O Salvador fez uma pergunta hoje de manhã. E claro, nós não tínhamos conversado. E ele disse assim, que nós precisamos colocar em prática. Isso serve para a igreja também, serve para qualquer um de nós. Por quê? Hoje nós estamos ouvindo. Propositalmente hoje eu trouxe slide, porque além de ouvir, vocês estão vendo. E os estudos vão dizer que nós aprendemos através do gosto, do tato, do olfato, da audição, e espantem vocês ou não, 83% a gente aprende por meio da visão. Então, quando eu digo, vocês ouvem e veem, a fixação do conteúdo é maior. E 10% do que lemos, 20% do que escutamos, 30% do que vemos, 50% do que vemos e escutamos, 70% do que ouvimos e logo discutimos. Mas 90% é quando ouvimos e logo realizamos. Então, se nós saímos daqui, hoje, outro dia, qualquer dia, e não colocarmos em prática aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que nós estamos aprendendo, não vai ter um resultado eficaz. Os nossos pastores podem subir, virar cambalhota, trazer o melhor de Deus, melhor palavra. Só que se nós, que aí depende de mim e de você, não colocarmos em prática, não vai ter efeito. Se eu ficar aqui apenas ouvindo, 20% eu vou reter apenas o que ele falou. É muito pouco. É onde no decorrer da semana a gente parece que está fraco de novo
E aí precisa, né, sedento. Ai, acho que eu tô precisando ir no culto de novo. E temos que vir, viu, gente? Não é para não vir, né? Aí a gente ouve, sai. E principalmente porque depois de tudo isso, depois de 3 dias, olha só, depois de 3 horas, aquilo que foi somente oral, verbalizado, eu vou reter 70%. Aquilo que foi visual, 72%, e aquilo que foi simultâneo, 85%. Mas quando for quarta-feira, apenas 10% do que foi falado eu vou reter. Eu vou reter 20% daquilo que eu somente vi. Só que eu vou reter 65% daquilo que eu ouvi e vi. Então nós precisamos ouvir sim a palavra do Senhor, mas nós precisamos colocá-la em prática. Senão nós vamos ser como um saco furado. Vai entrar e vai sair. Vai entrar e vai sair. E nós nunca vamos estar cheios o suficiente. Nunca vamos ter aprendido o suficiente. Bem? Ainda não acabou, acho que ainda tem uns slides, mas até aqui, perguntas? Não? Então vamos continuar. Agora eu entendi, viu, Salvador, porque isso tinha que estar ali, né? Tirei, coloquei embaixo, coloquei em cima, coloquei de volta. Bom, se existem 2 significados teóricos para a palavra igreja, templo como uma estrutura, e existe o significado conjuntos de fiéis, que somos nós. O que a Bíblia diz que nós somos? A Sanderlene fez um post essa semana, que eu vou parafrasear, porque eu não vou lembrar identicamente, mas me chamou a atenção, que ela falava quem era ela, né? O que a Bíblia diz que era ela, né? No sentido de filha do Senhor, amada. E tem uma musiquinha muito antiga, né? Que fala: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aí eu pergunto assim para as crianças: mas se você não conhece a Bíblia, como você sabe quem é que você é? O que é que você tem, o que é que você pode? Você sabe que a Bíblia tem a receita. Mas se você não conhece os ingredientes, não vai sair bolo nenhum daqui, né? E aí, para complementar esse estudo, então, se nós somos o conjunto de fiéis, o que a Bíblia diz sobre nós? Quem somos nós aqui nessa terra? A palavra do Senhor vai nos dizer em Mateus 5,13 que nós somos o sal da terra. Para dar um sabor. E tanto que, se não tivermos mais como salgar, então, do que nos servimos? Para nada. Lança fora. A Bíblia também nos diz, ainda em Mateus, continuando no próximo versículo, 5,14, que nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Luz. Tivemos há um pouco tempo atrás um apagão. Não tivemos? Aqui nesse bairro apagou tudo. Ainda bem que eu tinha uma vela, porque eu não tinha eletricidade. Ficar no escuro mais de 5 horas com uma criança, eu falei: Senhor, tem vela ainda. Quase que já nem lembrava que existia mais vela. Mas tivemos que usar a vela. Ou seja, porque em momentos de escuridão, somente a luz para trazer a claridade.
Sem essa luz nós vamos tropeçar. Sem essa luz nós vamos esbarrar. Sem essa luz nós corremos o risco de comer coisas estragadas. Imagina no escuro várias frutas e você vai tateando com a mão. E determinadas frutas você não consegue sentir na mão se ela está podre ou ela não está. Somente a luz vai trazer a clareza daquilo que você está precisando naquele momento. E Cristo é a nossa luz, só que Ele nos chamou para que sejamos luz neste mundo. Sal da terra, aqueles que não estão conseguindo enxergar. E será que nós estamos sendo essa luz e esse sal? Próximo. A palavra também do Senhor nos diz em 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que fiqueis em casa sentado assistindo televisão. É isso? Sim ou não? Não. Mas para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos um pedigree diferenciado. Né? Amém? Né? Nós não somos um povinho qualquer não, gente. A gente é nação santa, nós somos um povo eleito. Né? E que foi adquirido com muito sofrimento. Nós fomos adquiridos com o sangue de Cristo, que verteu naquela cruz do Calvário. Por isso que nós somos esse povo hoje escolhido. Esse é o papel da igreja. E nós temos que levar. E o Salvador disse, eu acho que vai estar mais à frente, mas eu já vou falar agora, de ansioso. E esses dias no confronto, né, a gente leva cada chapuletada, né? E eu fiquei tão envergonhada numa circunstância, estávamos no trabalho conversando sobre estresse, sobre ansiedade, preocupação, e algumas profissões, né, tidas como mais estressantes, que tem alguns estressores, e a minha é uma delas, na área que eu trabalho. Sou assistente social e eu trabalho somente com violência. Então, eu só atendo criança, adolescente e idoso vítima de violência física, sexual, psicológica, negligência e abandono. Só esse é o meu trabalho. E aí eu disse, ai, gente, tem uns casos aqui, ó, que o juiz manda, pede relatório com prazo de 15 dias. Dá um aceleramento assim, eu falo, Senhor, 15 dias eu tenho que mandar um relatório, e o meu relatório depende da vida de uma pessoa, inclusive se ela permanece no núcleo familiar ou não. Então, é sério. E nós conversando sobre isso, uma das, cristã também, e ela disse assim, olha, é tão engraçado a gente falar sobre isso, né? Porque, assim, a essa altura da nossa conversa, eu paro e penso, e nós como cristãos, que deveríamos ser diferentes, porque a palavra de Deus diz, não andei ansiosos por coisa alguma. E aí eu disse para ela, eu falei, pois é, e aí eu acho que eu estou pecando. Ela falou, eu também. Né? Então, no dia a dia, a gente se depara com muitas situações, e não é fácil ser esse povo. Não é fácil ser, né, luz, ser sal. Não é fácil. Para mim também não é fácil. Talvez seja muito mais fácil vir falar do que fazer. Né? Mas a gente precisa exercitar isso diariamente. Próximo slide. Agora, eu consigo fortalecer essas características de fé, de amor, né? Para que haja operação de milagres, para que haja autoridade, né? Por meio do quê? Por meio do Espírito Santo. Para sermos uma igreja de fato,
além de fiel, comungar dos mesmos princípios e estar congregando em um templo, precisamos ter o Espírito Santo. Aí sim, sendo cheios do poder de Deus, seremos o que a Bíblia diz que somos, né? E nesse exemplo aí do fruto do Espírito Santo, eu estou precisando fazer um tratamento medicamentoso mesmo. E estou tomando muita medicação, em torno de 13 comprimidos por dia. E mexe muito com o humor, altera. E o Senhor pediu para eu dar aula lá naquela oficina sobre, dentre o fruto do Espírito Santo, porque lembremos nós que, né, não é os frutos, não é uma maçã, uma banana, uma laranja, é um único fruto, como se fosse a uva. É um fruto, mas que tem 9 características. O fruto do Espírito produz, né? Paz, amor, alegria, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, fé. E José, nossa, gente, ali está digitado errado, é Isaac, tá? É porque nós falamos muito sobre José esses dias, e aí o José tá? Depois eu vou arrumar ali. Lê em Isaac. Isaac tem os seus poços entulhados, né? Para quem quiser se aprofundar, vai estar lá em Gênesis. E o fruto do Espírito está em Gálatas 5:22. E o que acontece, né? Até na historinha. Falei, aí colocaram um monte de terra, colocaram um monte de entulho. E vocês acham que Isaac ficou como? E as crianças já foram pegando a onda e fazendo assim. Muito bravo. O quê? Mas muito. Muito errado. Ele respirou. Tudo bem? Entulhou aqui? Bora lá pro outro canto. Ah, gente, mas vocês não acreditam. Colocaram lixo de novo. Ah, não, tia, agora não dá, né? Não, agora não deu, porque aí, né, já ficou a pãozinha ali. E aí a gente foi fazendo esse teatro. E ele ficou, Isaac, não José, viu, gente? Manso, isso é o domínio próprio. E aí a gente fez a dinâmica da bexiga, para quem não sabe, né? Você enche a bexiga, passa no fogo, ela explode. Mas se você colocar água na bexiga, você passa assim sobre a velhinha o fogo e ela não estoura. Ou seja, se você está cheio do Espírito Santo, então você não explode. Porque você precisa ter a característica que é o domínio próprio. E aí nós só vamos conseguir ter as características da igreja primitiva a partir do momento em que nós estivermos cheios do Espírito Santo. Porque 2 Coríntios 3, do 1 ao 3, Paulo diz que somos cartas lidas. E a pergunta que faz é, e o que tem sido lido de nós? O que tem sido lido de nós? E aí foi nesse exemplo lá do serviço, né? Que eu falei, poxa, a gente fica assim tão preocupado, né? Lógico, é um comprometimento profissional também, isso é uma responsabilidade. Mas eu pensei, falei, mas o que tem sido lido talvez desse meu expressar essa ansiedade? Será que eu estou simplesmente expressando uma responsabilidade e um compromisso ético de cumprir aquilo que eu tenho? Ou será que estão lendo de mim? Ah, ela é como qualquer uma, se estressa, tem ansiedade. Então me fez refletir muito, porque nós somos carta lida, né? E o que tem sido lido de você? Se a gente passasse ali pela porta da igreja, tivesse uma máquina de ultra mega power geração. E aí, você ri, Serginho? Você também vai passar nessa máquina, igual eu? E aí, na hora que a gente passa nessa máquina mega ultra power, sai assim, imprime. Prrr,
Sabe quando você vai comer alimentação, que você põe o peso, o teu prato, e aí o peso é aquele papelzinho assim, né? Mediu o teu prato, o peso, e sai já ali o valor. Se saísse de nós né? Um papelzinho assim com as nossas características, o que iam ler de mim? Né? O que iam ler de nós? Então, é sério o negócio. A gente tem que ficar firme, amém? Temos que ter claro que é o poder de Deus que opera em nós, e não o nosso poder que opera em Cristo. Gente, por que eu coloquei essa frase, né? Eu escrevi isso daí. Porque nós não somos nada. Nada. E a Bíblia traz muitos exemplos, e um exemplo muito claro, que a gente usa com muita corriqueira, que o Senhor usou a mula de Balaão. Inclusive, o pastor Marcos já deu uma aula excelente aqui sobre Balaão. Quem quiser ver, olha lá nos stories da igreja, que vocês vão achar. Foram, acho que umas 3 aulas, não lembro, 3, 4. Então, não adianta. Eu não sou boa. Não sou boazinha. É a misericórdia do Senhor e o Espírito Santo dele que opera em mim. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não podemos, não somos nós. Não imaginemos nós que vamos achar que somos o Sansão dos dias de hoje. Uhul, chegando. Não vamos. Outro ponto. Enquanto igreja, a gente tem que ter a clareza do privilégio que temos, que é o de pregar o Evangelho. Irmãos, esse é um privilégio nosso. A gente já ouviu muitos preletores falando, o senhor poderia enviar anjos e ir anunciando. Ele pode, ele é Deus. Pode colocar um anjo em cada esquina e dizendo, arrependei-vos, é chegado o fim dos tempos. Ele não fez isso. Porque ele quer que eu e que você façamos isso. Ele quer que nós levamos o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Guardem bem toda criatura. Próximo. Estamos em reta final. A igreja, ela é muitas coisas. Ela é amor, né? Ela é autoridade. Ela é sal. Só que algo, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Eu não consigo encontrar em nenhuma versão. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho àquele seu amigo, bonzinho, legal, que te ajuda. Toda criatura. Por que toda criatura? Porque todos nós somos criaturas, até que nós aceitamos a Cristo, então se tornamos filhos de Deus. Certo? E existe um louvor, fiquem tranquilos, eu não vou cantar. Tá, vou ler. Fiquem na paz. E eu não quis trazer ele para a gente ouvir, porque às vezes ouvindo, a gente se desatenta na melodia, alguma coisa e não presta atenção na letra. É que está aqui, bem aqui embaixo e saiu. É da Bruna Carla. Chama Acima da Média. E de todo o papel da igreja, se você tiver que reter apenas 10% do que eu disse, que você retenha esse slide. O que a igreja não é. A igreja não é juiz. A igreja não é juiz. Esse louvor diz assim: não posso brincar de ser juiz. Não posso julgar, melhor ser aprendiz. O meu dever é ajudar aquele que caiu. É fechar os meus olhos e orar por quem não viu o perigo.
o profundo abismo. Se a bênção chegou na vida de alguém, eu devo festejar como se fosse minha também. O mestre do amor, o professor do bem, me ensinou na cruz que não existe ninguém melhor que ninguém. Imagina um ladrão na última hora ir para o paraíso. Eu acho esse louvor essencial, fundamental. Porque nós temos no dia a dia perfis nossos de querer julgar. Mas o meu dever não é julgar o que caiu, é fechar os olhos e orar. Porque aquele não viu o perigo. E não tem gente melhor do que ninguém. Imagina, na última hora, no último segundinho, ô mestre, como um cantinho aí, ó, tô do teu lado. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um ladrão. Aquele que a gente vê e despreza. Se eu não me engano é Provérbios 27, 4. Fala, abre a tua boca em favor do necessitado. Né? Daquele que não consegue lutar. E a igreja tem esse papel. Não de ser juiz, mas de amar. Porque nós aprendemos com o mestre do amor. Amém? Eu quero deixar meu agradecimento no próximo slide com o versículo que diz em 1 Coríntios. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Amém? Curve sua cabeça um minutinho. Vamos orar. Pai, primeiramente eu quero te agradecer pela palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que acima de tudo falou comigo, ministrou comigo. Pai, os dados estatísticos trazem aquelas informações, mas eu sei que o teu Espírito Santo é poderoso o suficiente para romper com qualquer dado estatístico. Que essa palavra, Pai, entre no coração de cada um e encontre, Pai, neste coração uma terra fértil, para que possa, Senhor, frutificar, florescer, Senhor, essa palavra. E que possamos ser o que a tua palavra diz que nós somos. Nação santa, povo adquirido, sal da terra, luz do mundo. Que todas as características que vemos, Senhor, estudando a tua palavra, possa fazer parte da nossa vida como igreja nos dias de hoje. Eu te agradeço, Pai, por mais essa oportunidade. Amém. Amém. Obrigada, pessoal.